Muito boa tarde. Curso O Livro dos Médiuns. Oportuníssimo convite para esses nossos tempos. Há um livro de estratégia militar, de condução da vida, A Arte da Guerra, Sun Tzu, chinês, que entre diversas pérolas fala que não se faz guerra grande com exército pequeno. Nós estamos no maior desafio de nossas vidas. Numa metáfora, na maior guerra. Como está nosso exército? Somos detentores de poderes infinitos, o que o profeta disse e Jesus confirmou ao apontar que nós somos deuses, exércitos infinitos. Mas estão eles disponíveis, ativos, mobilizados pela nossa maturidade, pela nossa vontade, pela nossa experiência? Eu arrisco dizer que para todos nós, não. Não haverá ninguém, certamente, com todas as potências da alma ativada, mas mesmo uma parcela significativa, também não. A ciência fala, numa metáfora sem saber, que nós usamos uma pequeníssima porcentagem do nosso cérebro. É uma metáfora do espírito. Usamos uma ainda mais ínfima parcela das potências da nossa mente. O que fazemos aqui, nesse nosso modesto curso, é favorecer a ativação de poderes espirituais. Não para que formar algum Chico Xavier aqui. Quem conhece a vida de Chico sabe que ele já veio pronto, que aos 4 anos de idade ele já tinha os dons mediúnicos bem desenvolvidos. Claro, não é o nosso caso. A maioria dos que estão aqui talvez suponha não ter dom mediúnico nenhum, mas é um engano. Paulo disse que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, referindo seus espíritos, e nós podemos dizer que estamos naquela metáfora da guerra, num paiol de armas. Paiol é um nome que se dá para o depósito de armas de um certo quartel. Numa outra metáfora, temos na nossa cintura aquele cinturão de 1001 utilidades dos heróis, com realmente 1000 potências fabulosas para a solução e para o enfrentamento de diversos problemas. A nossa questão é que nós nunca abrimos as bolsas que tem nesse cinturão. Muito menos estudamos a sua utilização, a sua ativação. Esse curso nada mais é do que esse estudo das potências espirituais da alma. Para que nós, de posse desse conhecimento, possamos utilizar as nossas potências, os nossos poderes, nossos superpoderes. Vamos lá? Hoje estamos, deixa-me ver, no capítulo 4, Teoria
das manifestações físicas. Vejam só. É o capítulo 4. Deixa eu corrigir aqui, que estava o capítulo 3 no nosso título, capítulo 4. É isso. Muito bom. Vamos, como temos feito até agora, ler alguns trechos do capítulo. Nesse caso, ficaremos no capítulo 4, entendo que umas 3 semanas pelo menos, porque ele é muito rico, especialmente rico. E sem demora, vamos para ele. Ele é o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, que conta com perguntas de Kardec e respostas dos espíritos. No caso de São Luís, espírito de grande envergadura, um luminar mesmo da história humana, e que se propôs a responder mais de 20 perguntas sobre a questão das manifestações físicas, da manifestação do espírito na matéria. Hoje nós vamos ler e estudar apenas 12 dessas 20, mais de 20. Domingo que vem estudaremos as restantes, se tudo der certo. E depois ainda leremos e estudaremos os comentários de Kardec. Vamos lá? Teoria das Manifestações Físicas, capítulo 4, item 72. Kardec diz assim: demonstrada a existência dos espíritos, pelo raciocínio e pelos fatos, e a possibilidade de agirem sobre a matéria, foi o que nós fizemos até agora, nos capítulos anteriores. As pessoas que têm dúvidas a respeito disso, retornem aos nossos encontros anteriores. Então, demonstrada essa possibilidade dos espíritos agirem sobre a matéria, devemos agora saber como se efetua essa operação da atuação do espírito na matéria, o mecanismo, o funcionamento da coisa, e como eles agem para mover as mesas e outros corpos inertes. Fenômeno que sempre aconteceu, que é muito anterior ao espiritismo e que sempre intrigou, em alguns casos, apavorou a alma humana. Vamos diretamente às perguntas feitas a São Luís. E diz Kardec aqui, e depois confirmadas por outros espíritos. Pergunta número 1. O fluido universal é uma emanação de Deus? A resposta foi não. Item 2. É uma criação de Deus? Tudo foi criado, exceto Deus. Então, tudo que existe é criação de Deus, e o fluido universal é, portanto, uma criação de Deus. Pergunta número 3. O fluido universal é o próprio elemento universal? Resposta de São Luís: sim. É o princípio elementar de todas as coisas. Tudo que existe é uma expressão, se você preferir, uma modulação do fluido universal. Pergunta número 4. Tem alguma relação com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? É o seu elemento. O elemento é a base de onde surge o fluido elétrico. O fluido elétrico é uma modificação do fluido cósmico.
Pergunta número 5. Como o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? A resposta vem assim: para encontrá-lo na sua simplicidade absoluta, seria preciso remontar aos espíritos puros. No vosso mundo, ele está sempre mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos rodeia. Como foi colocado antes, tudo o que nos rodeia é uma modificação do fluido universal, inclusive o fluido elétrico. E termina São Luís dizendo assim, essa pergunta: podeis dizer, entretanto, que ele mais se aproxima dessa simplicidade no fluido que chamais de fluido magnético animal. Essa seria a maior pureza, a maior simplicidade do fluido universal. 6, pergunta número 6. Afirmou-se que o fluido universal é a fonte da vida. Seria ao mesmo tempo a fonte da inteligência? A resposta é não. Esse fluido só anima a matéria. Então, quando São Luís falou anteriormente que ele é o elemento básico, constituinte de todas as coisas, referia-se ele à matéria. Os espíritos já disseram para Allan Kardec que 3 grandes princípios são os básicos de todo o universo: o espírito, a matéria e Deus. Deus, como o princípio básico de tudo, de onde emanou matéria e espírito. O fluido universal é o elemento básico constituinte de tudo que não é o espírito, de todas as coisas, energias que existem no universo vieram do fluido cósmico. Então aqui perguntou-se se o fluido universal, o fluido cósmico, é a fonte da vida. Sendo a fonte da vida, seria ao mesmo tempo a fonte da inteligência. E a resposta foi não. A inteligência provém de outra fonte. Pergunta número 7. Sendo esse fluido que forma o perispírito, parece encontrar-se nele uma espécie de condensação, de certa maneira, o aproxima da matéria propriamente dita? De certa maneira, dizeis bem, porque ele não possui todas as propriedades da matéria, e a sua condensação é maior ou menor segundo a natureza dos mundos. Perispírito, para quem não acompanha bem, é o corpo espiritual, o corpo etérico. Cada diferente filosofia espiritualista vem dando nomes diferentes. Kardec chamou de perispírito. E ele é constituído, uma grande parte do corpo espiritual, do perispírito, é constituído pela energia de cada mundo onde o espírito vai se manifestar, de forma que podemos entender que um espírito tem no corpo espiritual uma primeira roupa. Numa comparação grosseira, a roupa de baixo que uma pessoa usa, para depois, colocando a roupa de cima, a roupa mais exterior, poder funcionar em sociedade. Então, o corpo espiritual é constituído dos corpos mais sutis do próprio espírito, mas quando ele chega no mundo, ele toma das energias desse mundo material básico para elaborar essa vestimenta básica
que ele depois vai usar na matéria e que vai ser o molde do corpo físico. O corpo espiritual é o molde do corpo físico e o corpo espiritual é constituído, por sua vez, pelas características dos corpos mais sutis que todos nós possuímos e pelas emanações do próprio planeta onde aquele espírito vai atuar. Interessante, não é? Então, Kardec perguntou se o fluido universal que forma o perispírito parece encontrar-se nele uma espécie de condensação, de certa maneira, o aproxima da matéria propriamente dita? E a resposta foi, de certa maneira, dizeis bem, porque ele não possui todas as propriedades da matéria e a sua condensação é maior ou menor segundo a natureza dos mundos. Pergunta número 8. Como um espírito pode mover um corpo sólido? Começamos a entrar. Kardec fez essas perguntas introdutórias para dar a todos nós a base do raciocínio necessária para entrar nas perguntas mais diretas. Como então um espírito move um corpo sólido? São Luís responde: combinando uma porção do fluido universal com o fluido que se desprende do médium apropriado a esses efeitos. Rememorando, uma das mediunidades existentes, todas elas tendo por base o corpo físico. A mediunidade depende do corpo físico, algumas mais, outras menos. E uma das que mais depende é a mediunidade de efeitos físicos, essa que movimenta objetos. Então, para uma pessoa, para um médium, mover objetos, ele precisa ter essa predisposição física da mediunidade de efeitos físicos e se associa na produção dos eventos, dos efeitos, a um espírito que recolhe fluido universal, mistura com o fluido dos médiuns para movimentar, para obter a movimentação dos objetos. Pergunta número 9. Os espíritos erguem a mesa com a ajuda dos braços de alguma maneira solidificados? Então vejam, amigos, já houve em sessões de materialização a materialização dos corpos de certos espíritos. Essa materialização dos corpos tornou os membros do corpo e até sua própria roupa tangíveis. As pessoas podiam tocar nos espíritos como nós tocamos uns nos outros. Por isso chama-se de materialização. Kardec pergunta se a movimentação das mesas, fenômeno que era muito comum ao tempo do surgimento do espiritismo, se ele se realizava através da materialização das mãos, por exemplo, dos braços de um espírito que, portanto, movimentava, erguia, girava, movimentava uma mesa. Vejamos a resposta. Essa resposta não te dará ainda o que desejas. Olha o que São Luís fala. Quando uma mesa se move, é porque o espírito evocado tira do mundo universal, do fluido universal, melhor dizendo, o que anima essa mesa de uma vida fictícia. Então,
ele está dizendo que o espírito que se associa ao médium na produção de uma movimentação, de uma pancada numa mesa, assim como no forro, em qualquer outra madeira, ele tira uma porção de fluido universal, projeta sobre a mesa e dá a ela, como, por assim dizer, na falta de expressão melhor, dá vida à mesa. Então ele diz: quando uma mesa se move é porque o espírito evocado tira do fluido universal o que anima essa mesa de uma vida fictícia. Assim preparada, o espírito a atrai e a movimenta sob a influência do seu próprio fluido, emitido pela sua vontade. Então, o espírito responsável pelo fenômeno dos efeitos físicos recolhe fluido universal, mistura ao seu próprio fluido, ao fluido do espírito, por ação da sua vontade, e produz o fenômeno. Quando depois vai se somar ao fluido do médium. Quando a massa que deseja mover é muito pesada para ele, pede ajuda de outros espíritos da sua mesma condição. Por sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermediário, ou seja, sem o liame que o liga à matéria. Esse liame, que chama-se perispírito, oferece a chave de todos os fenômenos materiais. Creio me haver explicado com bastante clareza para fazer-me compreender. O assunto em si é complexo, mas podemos comparar uma ação espiritual de movimentação de objetos com uma sala, um laboratório de química que mistura diferentes elementos para produzir certos efeitos. Nesse laboratório, entre aspas, que estamos dizendo aqui, numa comparação, junta-se fluido universal com o fluido do espírito, que emana de si mesmo um fluido que soma a esse fluido universal, e depois ainda se junta ao fluido do médium, do encarnado. Olha que interessante essa figura, porque todos nós conseguimos vislumbrar um químico, desde aquele mais científico até o químico xamânico, que trabalha com chás e com macerações de plantas, como elaborando misturas. E a mediunidade de efeitos físicos também soma, mistura fluidos, como, ainda numa outra metáfora, uma cozinheira, seguindo certa receita, vai juntando a farinha, o fermento e o óleo para fazer, por exemplo, um pão. Muito bem. Kardec faz uma observação a essa última pergunta, dizendo assim: chamamos atenção para a primeira frase. Esta resposta não te dará ainda o que desejas. O espírito compreenderá perfeitamente que todas as questões anteriores
compreendera perfeitamente que todas as questões anteriores só tinham por fim chegar a essa, e se refere ao nosso pensamento, que esperava, com efeito, outra resposta que confirmasse a nossa ideia sobre a maneira por que um espírito movimenta as mesas. E continua na pergunta 10. Os espíritos que o espírito evocado chama para ajudá-lo são inferiores a ele? Olha que pergunta interessante. Estão sob as suas ordens? Quase sempre, responde São Luís, são seus iguais e acodem espontaneamente. Pergunta número 11. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos? Resposta: os espíritos que produzem esses fenômenos são sempre inferiores, ainda não suficientemente livres das influências materiais. Olha, muito legal, não é? Nós que supunhamos identificar os santos, os espíritos de luz pelos milagres, precisamos saber que os efeitos físicos não podem prescindir da atuação de espíritos inferiores, por assim dizer, mais materializados. Pergunta número 12 e última desse primeiro bloco. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupem dessas coisas, mas perguntamos se, sendo mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo se o quisessem. São Luís responde: eles possuem a força moral como os outros possuem a força física. Quando os espíritos superiores necessitam dessa força física, servem-se dos que a possuem. Já não dissemos que eles se servem dos espíritos inferiores como vós vos servis dos carregadores? Para fazer mudanças, para carregar pianos, para construção civil? E na observação Kardec diz: a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com a natureza dos mundos, como já foi ensinado. Parece variar também do mesmo modo, segundo os indivíduos. Nos espíritos moralmente adiantados, ele é mais sutil e se aproxima do perispírito das entidades elevadas. Nos espíritos inferiores, aproxima-se da matéria, e é isso que determina a persistência das ilusões da vida terrena nas entidades de baixa categoria. Entidades primitivas, logo após a morte, supõem ainda estar vivas, porque sentem o frio e o calor, sentem todas as características, inclusive as suas doenças, por estarem ainda mais materializadas. Isso determina a persistência das ilusões de vida terrena nas entidades de baixa categoria, que pensam e agem como se ainda estivessem na vida física, tendo os mesmos desejos e quase, poderíamos dizer, a mesma sensualidade. Essa densidade maior do perispírito, estabelecendo maior afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos para as manifestações físicas. É por essa mesma razão que um homem refinado, habituado aos trabalhos intelectuais, de corpo frágil e delicado, não pode erguer pesados fardos como um carregador. A matéria de seu corpo é, de alguma maneira, menos compacta, os órgãos são menos resistentes, o fluido nervoso menos intenso. O perispírito é para o espírito o que o corpo é para o homem. Não é interessante? Podemos e devemos
compreender aos poucos a mediunidade, a manifestação mediúnica, como um laboratório de forças naturais que os espíritos manuseiam, juntando fluidos diversos, os dele, o fluido universal e os do médium, de forma a produzir os seus pães, os seus bolos, as suas químicas, que geram, de acordo com a sua elevação, com o seu conhecimento, os efeitos mediúnicos, especialmente os efeitos físicos. Domingo que vem continuaremos esse estudo que nos ajudam a entender e atuar sobre a realidade espiritual, que não está longe, que não está apenas na quarta dimensão, já que o mundo espiritual é também esse mundo em que a gente vive, que é apenas mais denso na materialidade. Muito bom, saudamos a presença de todos. Deixa eu ver se hoje eu vou conseguir trazer comentário de algum colega. Diana Costa, dando a sua saudação a todos. Marco Aurélio Trindade, também. Helenalva, pedindo vibrações para seu filho Mateus Batista, sua filha Beatriz e para o seu esposo Josian, e para ela mesma, e todos os irmãos. Então, pede o auxílio para ela e para todos os que estão aqui também. Nessa corrente, já que é dando que se recebe. Adelaide Dias dando seu boa tarde, Regina Nicola também, Nalva Gorri também, e Lúcia Galvão. Aqueles que estão conosco e que não se manifestaram, recebam também a nossa saudação. É muito bom aprendermos juntos. E o nosso estímulo, acaso vocês entendam que pode beneficiar outras pessoas, que também precisam mobilizar suas energias, seus exércitos, naquela comparação, para nossa grande guerra, que todos nós possamos multiplicar para ajudar, empoderar nossos amigos, nossos colegas, nossos parentes. Um grande abraço a todos. De segunda a sábado estaremos no Oração Ação às 18 horas, aqui mesmo. Venha conosco, aprendamos juntos. Nada mais lúcido a fazer antes de qualquer empreendimento delicado, antes de qualquer prova, repassar a matéria, refrescar os conhecimentos, ativar as nossas potências. Um grande abraço, ótimo final de domingo e até a próxima.